Olá, boa tarde. O que partilhamos, escrevemos e comentamos online fica registado para sempre, mas essa informação poderá ser útil para terceiros? Será no espaço virtual que somos o mesmo aquilo que somos na realidade? É o debate que fazemos hoje no Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje, debatemos se somos no mundo virtual igual a quem somos na realidade. Atualmente, as redes sociais são uma ferramenta importante no recrutamento e seleção de profissionais. Miguel Luís, da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, explica-nos a tendência e as mais-valias associadas. Ainda na emissão de hoje, Ana Mendes, especialista em redes sociais, revela-nos o papel das redes sociais na dinamização de empresas e marcas. Vamos então, ao longo deste programa, tentar perceber até que ponto a nossa identidade virtual é importante, para que é que ela pode servir. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ricardo Tomé, bem-vindo, é coordenador da RTP Online e é professor também universitário na área do digital, branding e redes sociais. Quando falamos de social media, não estamos a falar só de redes sociais, mas as redes sociais são talvez aquilo que as plataformas que as pessoas melhor conhecem. Muita gente lançou-se para esta presença online nas redes sociais de uma forma muito voluntária, de ir à procura de explorar uma forma diferente de se expressar. Mas hoje as redes sociais e a nossa presença nas redes sociais pode ser mais do que isso e deve ser mais do que isso? Bastante mais do que isso. Aliás, e isto está a acontecer sobretudo com as camadas até mais jovens, que nós às vezes dizemos que são aquelas que lidam nativamente com o digital e poderiam até não ter a noção do antes e do depois que as gerações mais velhas têm, mas elas começam a ter uma noção muito mais próxima do que de facto implica ter uma história no digital. E percebem claramente que a combinação das peças e da sua presença nas várias plataformas é que dá a percepção a quem está do outro lado do que elas são ou do que elas querem parecer ser. Isto é um jogo muito de espelhos, mas é quem dominar melhor este jogo de espelhos, e as marcas estão a investir muito na sua presença no digital, precisamente porque esta ideia de que eu vou contactando na presença no Facebook, no site, com a newsletter, com N plataformas em que vou contactando no dia-a-dia, percebendo a história do que a marca é, do caminho que a marca está aqui a fazer, dos valores daquela marca. E esta marca pode ser a pessoa, o profissional, o cidadão, ou a marca que eu consumo e que vou ao supermercado e tiro da prateleira o produto. Todas as marcas têm que ter uma história. E se partirmos dos princípios que toda a gente usa estas plataformas tendo conhecimento delas e usando-as, digamos assim, com um determinado objetivo ou intenção, o que não acontece muitas vezes, não é? Não acontece, até porque estas plataformas são muito recentes. Por outro lado, também as próprias plataformas sofrem de uma mutação constante que desafia cada um de nós a estar sempre a par do que é que cada novo update, cada nova atualização leva a que fique mais ou menos disponível a informação que a pessoa ou a marca tem. No entanto, quanto mais cedo nós estivermos presentes, mais depressa também vamos aprender a dominar toda esta forma de comunicar que é feita por 1, 2 ou 3 ou mais canais. E essa agilidade não se ganha estando quietos, portanto, naturalmente. Talvez o que seja importante para já passar às pessoas é elas perceberem porque é que é importante ter essa presença online. A primeira assunção é que não estar presente no online cada vez mais é não existir. Ou seja, eu não vou mais a uma lista telefónica à procura de um contacto de um profissional ou de uma marca. Vou ao Google, vou ao Facebook e pesquiso por aquilo que preciso. Cada vez mais eu estar numa rua em que, através de uma aplicação, vou ver o que é que aqui à volta me é recomendado em termos de restaurantes ou de espaços de lazer, vai ser cada vez mais a situação mais comum. Aquilo que até hoje nós dizemos que ainda vão sendo redutos que não são invadidos pelo digital, os automóveis e até muito o espaço do lar, cada vez vão ser mais invadidos. Há aqui uma ponte que nós controlamos, que é o acesso à internet e às redes sociais, são muito feitos quando eu quero, porque utilizamos os telemóveis quando nós queremos, ou os computadores quando nós queremos, mas a partir do momento em que entrarem os wearables, tudo isso vai revolucionar-se, porque muitos dos updates vão ser quase automáticos.
os dispositivos que vão andar connosco. Exatamente, não é? os adereços digitais. O nosso relógio, o anel, o que vai colar, fazer uma série de coisas, exatamente. o anel, etc. E estamos a caminhar para lá, não é? Rapidamente. Neste momento, algumas marcas já lançaram este ano o relógio, outras já tinham lançado o ano passado. Especula-se que marcas gigantescas como a Apple, como a própria Google já avançou com um projeto beta que são os óculos. Tudo isto são projetos um bocadinho que nos parecem ficção científica, mas que têm duas capacidades. Uma, de produzir informação, que vai ser fundamental, por exemplo, ao nível da saúde. Muitas das pulseiras que hoje já estão à venda no mercado, por valores que oscilam entre 90 euros e 200 euros, permitem fazer uma monitorização diária dos dados biométricos, o que ajuda quem está do lado de lá a perceber padrões do sono, ritmo cardíaco, momentos de maior e menor stress. Isto são os chamados adereços digitais, os wearables, que produzem informação. Vão dar informação. muito mais informação sobre nós do que aquela que hoje, que agora é debitada online. E que nós produzimos, porque nós estamos constantemente a dizer que estamos a acordar nem coisa que o valha. Portanto, é uma informação que não partilhamos. Será reservada, se assim o quisermos, mas ajudar-nos também a melhorar um bocadinho o que é o nosso estilo de vida. Temos, por outro lado, aquilo que é mais comum, que são os adereços digitais que no fundo, nos devolvem informação. Portanto, a informação que nós temos disponibilizada e que hoje num telemóvel dizemos eu quero saber qual é o melhor restaurante aqui à volta. E numa aplicação hoje, como no Foursquare, sabemos que os nossos amigos recomendam que é o restaurante A, B ou C. Quanto mais informação vier a ser produzida, maior vai ser este enriquecimento. Quem não estiver presente não vai estar em lado nenhum. Portanto, isso será aqui um bocadinho assustador isto que o Ricardo diz. Ana Bruxado, bem-vinda, é professora de Marketing no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Esta não existência, se não houver uma existência digital ou no virtual, é só para as marcas, para as empresas? Será para as pessoas individualmente também? Bem, boa tarde. Eu diria que sim, no fundo, aqui há uma dupla perspectiva. O consumidor, no fundo, ele moveu-se para aquilo que são as mídias sociais, porque ele tem novas ferramentas de comunicação. Falamos nas redes sociais, nas ferramentas de partilha de fotos, de vídeos, de slides. No fundo, os sites onde coloca recomendações. É lá que ele procura informação, não é? Ele, no fundo, ele produz, ele é produtor simultaneamente e consumidor de informação. Ele utiliza, no fundo, estas novas ferramentas para procurar informação que é relevante para as suas decisões, mas também para partilhar com os seus pares. E como faz, cada vez mais é considerada uma fonte de informação credível para a tomada de decisão. Eu partilho e eu recebo informação. Em relação às empresas. Para o consumidor e também. Quem quer vender alguma coisa. Estava a pensar também na perspectiva do consumidor. Se eu partilho a informação, se eu estou, quando eu vou a um restaurante, quando eu vou a um hotel, eu partilho a informação no site com a minha rede de amigos, eu tenho a expectativa, no fundo, de quando precisar de informação, posso também procurar e que essa fonte é credível. Porque tal como eu fiz, os meus pais também o fazem. E, portanto, o consumidor tornou-se um produtor e um consumidor de informação. Por outro lado, se pensarmos nas marcas e nas empresas, alterou-se a forma de relacionamento, porque alguns anos atrás, se pensarmos quando existia a Web 1, a empresa partilhava informação de forma unidirecional, o consumidor era o elo final da cadeia, e atualmente, com todas estas redes sociais, estas novas ferramentas, o consumidor partilha informação com a empresa. Ou seja, a empresa e os consumidores estão a um nível de igualdade que não tinham há uns anos atrás, não é? E sim, o consumidor acabou por ganhar poder e a empresa também beneficia, ou as marcas, porque se podem envolver num processo de co-criação comum. Mas tem que ser sempre um processo interativo. Tem que ser um processo interativo e eu penso que essa é a chave. A empresa deve estar onde não deve estar no online. A questão é que quando se toma a decisão de entrar nesta componente, se quisermos, digital, não pode haver férias. Porque ignorar ou não responder ao consumidor tem os mesmos efeitos que nos nossos relacionamentos. Um amigo não nos atender o telefone durante algum tempo pode gerar uma situação negativa e afetar a reputação. Portanto, é um desafio para as empresas também adaptarem-se a estas novas plataformas e esta nova forma de chegarem aos consumidores, não é? De interagirem com eles. Ana Cristina Neves, bem-vinda, é diretora do Departamento da Sociedade de Informação da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E fizeram recentemente, penso eu, não é? Um encontro nesta matéria, uma reflexão nesta matéria em relação às redes sociais tentando perceber também o que é que nós somos
virtualmente e comparando isso com o que é que nós somos na realidade. E esta questão aqui que o Ricardo colocava, que a mim me parecia muito pertinente, penso que era importante perceber se ela também foi discutida lá, que é o virtual hoje, a nossa identidade virtual pode ser mais importante que a nossa identidade real. O Ricardo dizia que podemos não existir se não existirmos virtualmente. Bom, boa tarde. Eu penso que em todos estes encontros que nós temos promovido e aquele a que está a referir é o Fórum sobre a Governação da Internet, em que nós tivemos uma parte só sobre as redes sociais. E aí nós tivemos vários convidados de todos os continentes e foi muito engraçado perceber como é que todos eles percepcionavam a utilização das redes sociais pelos cidadãos. O que acontece é que nas redes sociais nós queremos ser melhores. As empresas querem ser melhores, os governos querem ser melhores. Portanto, é um instrumento que se percebeu que é muitíssimo útil, porque nós podemos pôr umas fotos fantásticas das nossas férias, podemos mostrar que passamos uma sexta e um sábado fantásticos numa festa fabulosa. Todos damos uma impressão de nós melhor do que aquela que nós somos na realidade, é isso? Passagem, e as empresas fazem exatamente a mesma coisa, e os governos que também já perceberam o potencial das redes sociais fazem exatamente a mesma coisa. Na prática é porque somos nós que publicamos e selecionamos o melhor de nós, será? Claro que é, mas utilizamos este instrumento de uma certa forma, e isso é interessante. Portanto, estamos a usá-lo como uma espécie de marketing de nós próprios? Sem dúvida. Sempre? Faço aqui uma diferenciação entre pessoas, empresas e governos, porque eu acho que neste momento nós temos estas três grandes entidades a fazer uma utilização muito diferente, mas muito interessante das redes sociais. Até porque os governos, até há muito pouco tempo, tinham uma desconfiança enorme em relação às redes sociais. Há ainda muitos ministérios onde não é autorizado que até às 6 da tarde se possa aceder às redes sociais. Portanto, não compreendem que neste momento as redes sociais são um instrumento de trabalho. De trabalho também. Mas isso vem com o tempo. No entanto, há uma parte da própria administração pública que já percebeu esse potencial. E aí faz-se passar uma informação que mostra que o cidadão e a administração pública estão muito próximos, estão muito ligados. E isso está a funcionar bem, porque eu penso que as pessoas se sentem, de facto, parte do sistema. E isso é muito importante. Esta é a parte com governos. Portanto, não entro na parte de políticos. Na parte das empresas é uma utilização, outra vez, muito de fazer parte, de que o consumidor seja parte, faça parte daquela brand. Aqui também há um ponto muitíssimo importante, que são as aplicações. E aqui o mercado das aplicações tem uma importância enorme para as empresas, porque aquilo que se estava a falar de que eu estou num determinado sítio, a que restaurantes é que eu vou, a que lojas é que eu vou, isso tem um marketing por detrás, quer dizer, aquilo não me vai dizer, olha, a 50 metros está uma ótima loja, não sei o quê. Obviamente que aquilo está enquadrado dentro de um sistema de marketing. Isso nós temos que saber que é assim. E é para aí que nós estamos a caminhar. Quanto às pessoas, as pessoas estão a socializar cada vez mais e estão a utilizar as redes sociais, nomeadamente, vou falar do Facebook, por exemplo, para passar o que de melhor ela tem, para mostrar aos seus amigos o quão popular é, as coisas fantásticas que faz. Mas quando convidamos os nossos amigos para a nossa casa, não a casa virtual, a casa real, também temos a mesma tentação de dar o melhor de nós, não é? Mas aí qual é a diferença? Entramos nesta discussão que já tem há algum tempo, que é, o Facebook era para os amigos familiares, o LinkedIn era mais uma rede para profissionais, neste momento estão todas misturadas, não? O que é que se está aqui a passar?
Porque no Facebook, inicialmente, nós tínhamos os familiares e os amigos muito próximos. Neste momento, quanto maior for o número, mais popular a pessoa é, e mais essa imagem dá para as outras pessoas. E tem 1000 e tal amigos, portanto dá uma imagem de que é extremamente popular. Uma pessoa que tenha... Como dava a nossa carteira de contactos também? Como? Como dava muitas vezes a nossa carteira de contactos, Pois... mesmo quando era em papel? Ou não? Mas aí acho que era mais honesto, talvez. Porquê? Porque aí... Podíamos inventar todos os que lá estavam, se quisesse. Mas não inventávamos. Pois. Não inventávamos. Aqui eu não estou a dizer que estamos a inventar. Claro. O que estamos é a fazer amizades muito rapidamente e de uma forma diferente e que está a ser estudada. Tito Moraes, bem-vindo, é fundador do projeto Miúdos Seguros na net. Qual é a importância da nossa identidade virtual? E aqui estou a falar das pessoas individualmente, não das empresas, não das marcas, já falámos aqui um bocado disso. Gostava de perceber mais, a nível individual de cada pessoa, que importância tem o nosso ser virtual? Ou pode ter? Eu gostava só de acrescentar, falou-se em pessoas, marcas e governos, e esqueceu-se das organizações não governamentais, que também estão em força nas redes sociais. Eu primeiro acho que não há o eu real e o eu virtual. Quer dizer, eu acho que todos nós temos facetas da nossa personalidade que, consoante os contextos em que estamos, damos a conhecer ou não damos a conhecer. Todos nós temos aspectos positivos da nossa vivência diária, não é? Digamos, os momentos felizes, e todos nós temos os momentos infelizes. E acho que nas redes sociais há quem partilhe os momentos felizes, mas também há muita depressão, há quem partilhe os momentos infelizes. E há quem não partilhe aspectos que acho que não devem partilhar com terceiros. Eu partilho alguma coisa, por exemplo, sobre a minha vida pessoal, mas não partilho algo tanto por aí fora, porque isso normalmente reservo para outro contexto, para as pessoas que conheço presencialmente, para as pessoas com quem estou, para os membros da família e nos contactos presenciais e não através em diálogos online. Agora, desde que os likes que eu clico, e há estudos feitos a esse nível, podem de facto definir um perfil da minha personalidade. Agora, não é um perfil da minha personalidade, porque eu não clico em tudo, digamos que clicaria sem ser numa rede social. Portanto, há coisas que eu mostro online e há outras que não mostro. Seria um perfil daquilo que eu mostro, daquele eu que eu mostro aos outros. Mais do que aquilo que eu sou. Exatamente, do que aquilo que eu sou na realidade. Dou-lhe um exemplo. As pessoas têm normalmente, quem me conhece, por uma pessoa bem disposta, bem-humorada, que até manda umas piadas e tal. Mas há facetas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente irascível. E há muito poucas pessoas... Não se nota, não é? Depois na rede social. Há muito poucas pessoas que sabem que eu sou irascível. E as pessoas que normalmente o sabem é a minha mulher, os meus filhos... Ficamos todos agora a saber. Certo. Mas uma coisa não é saber... Não nas redes sociais, veio partilhar no média tradicional que é a televisão. E quem diz isto diz outros aspectos. Portanto, nem todas as pessoas têm acesso a todo o nosso eu. O nosso eu revela-se... Mas isso também até certo ponto acontece connosco na realidade, consoante até as pessoas com quem estamos, não é? E a internet, as redes sociais, nós mostramos mais a umas pessoas ou de uma forma a algumas pessoas e de outra forma a outras pessoas, mesmo em contexto real, sem ser no contexto virtual. Provavelmente também no contexto virtual também nos mostramos de forma diferente a pessoas diferentes, consoante aquilo que estamos a usar, não é? Quando partilhamos só para o grupo de amigos ou quando falamos só nas mensagens com alguém em específico. Vamos já regressar para esta discussão. As redes sociais ganham cada vez mais utilizadores e atividade. As pessoas individualmente, muitas empresas e também marcas já não passam sem uma presença nos médias sociais e Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem da população a partilhar conteúdos nas redes. As redes sociais são cada vez mais um ponto de encontro.
Partilhar estados emocionais, as fotos das férias, as músicas que estamos a ouvir de momento ou notícias que nos surpreendem é hoje um ato comum. De tal forma que em 2012, 75% dos portugueses partilharam conteúdos nas redes sociais, segundo dados do Eurostat. Dados tão relevantes como este levou a que, em 2011, a Marktest realizasse pela primeira vez o estudo Os Portugueses e as Redes Sociais, com o objetivo de conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais. No ano passado, o estudo foi repetido e concluiu que gastamos, em média, 88 minutos do nosso dia nas redes sociais, geralmente após o horário laboral ou escolar. Assim, aceder às redes sociais é já um hábito diário entre os portugueses e 46,2% dos inquiridos afirma consultar o seu perfil virtual várias vezes ao longo do dia. O inquérito revelou ainda que 15% dos portugueses visita sites de redes sociais assim que acorda e que as fotos são o tipo de conteúdo mais partilhado. Mas também para as marcas, a presença nas redes sociais é uma aposta crescente. Comunicar e interagir de forma rápida e dinâmica com os consumidores é uma das mais-valias encontradas. E, de acordo com o estudo já referido, 62% dos portugueses segue marcas nas redes sociais. Nós usamos sobretudo o Facebook muito em Portugal, não é? Há outras realidades diferentes. E esta rede, como já se falou aqui, foi uma rede que durante muito tempo foi usada sobretudo para socializar. Hoje já não é bem assim, como dizia a Ana, está a ser muito usada pelas marcas e nomeadamente para as pessoas, olhando para as redes sociais como uma forma das pessoas também se promoverem, como dizia há pouco, os jovens têm muito essa noção já de ser conhecido o historial deles, os seus interesses, aquilo que eles fazem e mostrarem um pouco do seu trabalho, não é? E das suas aptidões. De que forma é que podemos aproveitar as redes sociais, Ricardo? Ou devemos aproveitar? Primeiro que tudo, para ser o mais verdadeiros e transparentes. Aliás, pegando naquilo que a Ana estava a indiciar há pouco. Não foi essa a ideia que eu fiquei. Eu fiquei com a ideia que nós fazíamos um pouco a nossa imagem. Nós achamos queríamos. Que fazemos, ou seja, eu repito aquela ideia de que isto começou há muito pouco tempo. As pessoas consideram que a nossa imagem nas redes sociais não é só aquilo que nós fazemos dela. Portanto, primeiro que tudo, as pessoas têm que ter a consciência de que uma parte da verdade é o que nós emitimos e comunicamos sobre nós. Mas depois há uma outra parte, há a parte que os outros falam sobre nós. Vamos tomar como exemplo a rede social mais utilizada em termos profissionais, que é o LinkedIn, também muito utilizado em Portugal e também muito utilizado em Portugal para as marcas fazerem recrutamento. Até há uns tempos atrás, todos nós éramos qualquer coisa como diretores para cima no LinkedIn, portanto tínhamos sempre uma terminologia de cargos verdadeiramente espetaculares. Percursos profissionais absolutamente excepcionais. Portanto, nós emitíamos, escrevíamos que fomos a A, B, C ou D cargo na empresa que fosse, no ano tal, e descrevíamos com todo o vocabulário mais lisonjeiro que nos conseguíssemos lembrar para descrever o nosso percurso profissional. Até ao momento em que o LinkedIn, como todas as redes sociais, que é disto que vivem, é dos dados que lá são carregados e da verdade que esses dados transmitem, e, portanto, essa é a veracidade da rede e daí o seu poder e é o seu capital de confiança, até o momento em que o LinkedIn, como todas elas, estão a pedir às outras pessoas para validar essa informação. E, portanto, já são os pares que dizem, por favor, Tito, valida e diz-me o que é que gostarias de recomendar do Ricardo Tomé. Já não conta tanto apenas e só o que eu digo sobre mim, mas o que as pessoas dizem. E, portanto, uma marca ou um profissional que venha ao meu perfil verá o que eu digo, mas tem depois um outro gráfico que diz o que a maioria das pessoas, 100, 200, 300 ou 600, valida ou não e, de facto, recomenda. E este cuidado para que não vale a pena tentar enganar, porque no médio e no longo prazo as redes sociais têm uma capacidade fortíssima de trazer ao de cima a verdade. De calibrar de alguma forma aquela informação. Exatamente. Portanto, mesmo aquilo que nós vemos, que falávamos das fotografias, o melhor ângulo da fotografia, mais cedo ou mais tarde, alguém se esquece de um filtro e lá fica tudo exposto e todas as fotografias do álbum onde nós não queríamos que se visse aquelas fotografias que não estavam tão bem trabalhadas. Portanto, eu diria que, numa primeira instância, em termos de formação, e seria muito útil nos tempos mais próximos começar a haver alguma formação nas escolas, até os mais pequenos, de facto, o que é, não é o que é o computador, não é como é que se escreve no computador,
é tirar o máximo partido do que é consciencialização digital. Porque cada vez mais esta pegada tem este ónus que fica para sempre. Não é? O digital muito dificilmente consegue que alguma coisa fique apagada. Daqui a 10 ou 15 anos, todas as pessoas que hoje partilharam as fotografias dos seus filhos com 6 meses e 6 anos, provavelmente muitas delas estarão disponíveis quando eles tiverem 18 e 20 anos. E ninguém lhes perguntou nada. Portanto, o digital tem uma pegada muito forte. E esta consciência do que é que nós fazemos e que dificilmente o vamos conseguir remover, ou pelo menos é mais moroso e mais difícil, deve estar muito presente nas pessoas. Portanto, eu diria que se cada um tiver um foco muito presente na verdade, no longo e médio prazo conseguirá tirar proveito disso. Uma das coisas que é preciso ensinar é que os endorsements no LinkedIn, eu posso fazer o endorsement de pessoas que profissionalmente e pessoalmente não conheço de lado nenhum. Portanto, também isso vale o que vale. Não é? Já, por exemplo, uma recomendação escrita de alguém que eu trabalhei com o Tito e XPTO e YZ terá um outro valor do que alguém que clica num botão a dizer que ele é bom em copywriting e eu de copywriting, por exemplo, não percebo nada. E isso é algo, por exemplo, que eu também começo a perceber, nomeadamente nessa rede social, porque é tão fácil quanto clicar num botão. E o clicar no botão é muito fácil, mas o valor que isso depois traz para a comunidade também é questionável. Vamos saltar para a realidade só um bocadinho. Não fazemos isso também, não fazíamos isso uns em relação aos outros, mesmo quando na realidade? Sim. Claro, mas de pessoas com quem sublinhar qualidades ou de apreciar exatamente, ou cortar na cavaca, as necessidades, os gostos pessoais, não é? Claro, mas não relativamente a pessoas que não conhecemos na realidade, com quem nunca trabalhámos, com quem nunca contactámos. E eu, por exemplo, vejo pessoas que fazem endorsement de aspectos, digamos, de skills, de habilidades que eu terei, que eu olho aqui para aquilo e às vezes digo assim, ok, está bem, depois posso ou não acrescentar isso ao meu perfil. Mas significa e também... pedem-me recomendações de pessoas com quem eu nunca trabalhei, pessoas que eu não conheço pessoalmente. Sim, isso acho que toda a gente recebe, não é? E tem a ver com o capital de marca da pessoa. É tão ou mais importante o que nós somos, como aquilo que parecemos ser. Da mesma forma, na vida real, nós recomendamos alguém porque achamos, ouvimos dizer que ele é um profissional excelente, mas nunca ouvimos a trabalhar. Mas, precisamente, acontece isso muitas vezes também. É mais um ângulo. Importante. Eu gostava de acrescentar, pegar um pouco naquilo que o Carlos estava a referir sobre o ficar registado ou não. Eu penso que essa é uma grande diferença entre as nossas conversas verbais no dia-a-dia e, no fundo, as conversas que nós temos nas redes sociais. As mensagens que nós passamos aos nossos pares, elas podem, quando chegam à 10ª pessoa, já sofreram uma alteração e são partilhadas com um número limitado de pessoas. Aquilo que nós partilhamos na rede é feito de forma instantânea, com um grande número de pessoas e não pode ser apagada. A mensagem não sofre alterações. E, portanto, pode ter aspectos negativos se o que partilharmos é algo que não está correto, não corresponde à realidade, mas também tem efeitos positivos, porque se for uma mensagem verdadeira, ela não é alterada e não sofre essa mutação. Agora já pode ser alterada. Agora já pode. Porque mas fica lá. No caso do Facebook, por acaso, eu deparei-me com isso, não é? O Facebook introduziu uma coisa nova que é permite editar as publicações, não é? E eu posso escrever qualquer coisa. Que agora só os que tinham fotografias, as pessoas em baixo depois dizem que não sei quê, não sei quantos, que não sei o que mais, e eu depois disse, posso editar chegar lá... comentários. Não, eu posso editar a publicação. Eu posso chegar lá e editar aquilo que escrevi e escrever o oposto daquilo que escrevi anteriormente. E os comentários das pessoas continuam lá todos na mesma. Fica registado. Claro, certo. Nada nos impede também de dizer hoje diferente daquilo que dissemos ontem. Sem dúvida, mas isso aí também são aspectos da personalidade. O que me parece aqui, e esse ponto é muito pertinente, é que também a consciência e a organização informal, no fundo esta autorregulação de todos nós como cidadãos, está cada vez mais forte. As marcas não é à toa que têm alguns cuidados em estar presentes nas redes sociais. É porque aí estão muito mais expostas precisamente à verdade. A verdade do que os seus clientes imediatamente lhes apontam o dedo e dizem porque é que vocês estão a promover um produto A ou B quando na loja onde eu vou todos os dias, por exemplo, eu já me deparei com alguns problemas. Por acaso a minha dúvida é se a exposição dela está aí, está no facto precisamente da tal igualdade, do tal poder que o consumidor hoje tem e da resposta imediata da interatividade.
que é a interatividade na prática que expõe as empresas, não é? Ou que traz às empresas um impacto que pode ser negativo que até agora não tinha. Atualmente até se fala muito na gestão do risco, no fundo, nas redes sociais. Há um comentário negativo sobre a minha empresa. O que é que eu devo fazer? E da mesma forma como há um plano para a prevenção do incêndio, o procedimento a seguir, também deve existir um procedimento de o que fazer quando há um comentário negativo. E é que ser planeadas, e quando uma empresa ou uma marca entra nas redes sociais, deve ter isso presente. Tem que ter muito consciência desse impacto, não é? O consumidor ganha nova voz. E tem que ter disponibilidade para estar presente na rede. Precisamente. Tem de existir, eu há pouco dizia, não pode ter férias. Tem de existir colaboradores dedicados a analisar o consumidor, a perceber quais são as suas necessidades e tentar dar resposta. Tal como no marketing tradicional, o consumidor deve ser o centro de toda a atividade da empresa. Quando passamos para a componente digital, o consumidor deve continuar a ser o centro de toda a estratégia. O que acontece é que as redes sociais funcionam 24 horas por dia, enquanto que um centro de atendimento de uma empresa tem o funcionamento normal, não é? Das 9 às 5, ou às 8, ou às 11... Depende, e depois fecha, não é? Ali a atividade é permanente. Muitas empresas não têm ainda essa consciência, provavelmente. Ou têm? Da forma como devem estar presentes nos médias sociais. Eu queria só... queria acrescentar outra coisa, Era sobre uma coisa que o Ricardo disse, que eu acho que é muito importante, que é a autorregulação. O que é que ele quer dizer com isso? Porque eu acho que isso é um dos pontos mais importantes de toda esta questão das redes sociais, do virtual, do off, do online. O que é que o Ricardo quer dizer com a autorregulação e o que é que acha sobre isso, não é? Uma autorregulação informal, no fundo, entre amigos, muitos deles são os primeiros a alertar e a avisar e a aconselhar, no fundo, as suas relações profissionais ou de familiares sobre alguma coisa que podem não ter feito bem e, no fundo, esta formação diária. Cuidado com o que partilhas, acabaste por um post que está público e provavelmente te enganaste, vou-te explicar como é que isso é feito. Portanto, há aqui uma ajuda, uma entreajuda. Por outro lado, aquilo que é mais evidente, e tivemos o caso de dezembro com uma rede social que foi o Instagram, que até hoje está mal explicado, portanto, para quem não acompanhou, houve uma alteração dos termos e condições da rede, e aquilo que nós raramente fazemos é ler o contrato. Sim, claro. Tal como na vida real, também no digital, perguntam-nos, queres entrar na rede? Sim, sim, mas leste li, concordo e normalmente, isto é algo que também acontece muito no digital, a cada ano e meio, 2 anos, vem uma alteração. No contrato automóvel, portanto, nós não estamos constantemente a receber atualizações e que vai tudo mudar. Mas no digital acontece. No contrato automóvel isso está regulado. E está regulado, portanto, exatamente. A minha questão era se acha que o Governo devia regular ou não. Acho que há uma grande parte que é impossível, ou seja, a tecnologia avança de uma maneira tão mais rápida quanto seja impossível perceber o que é que aquela tecnologia vai implicar, de maneira que haja regras que as balizem. Mas comprar um carro pode comparar-se a fazer parte de uma rede como o Instagram, por exemplo, onde eu posso decidir fazer parte ou não fazer parte, do para meter lá umas da venda, etc. Portanto, tudo isso diferente, tem, não é? Também. Tudo isso tem regras, não é? Estabelecidas. Pois. A questão desculpe. Não. A questão que acho que a Cristina queria referir é a tentação que os governos sentem de regulamentar agora as redes sociais. E isto aparece desde o Irão, a China, a Coreia do Norte, até a Comissão Nacional de Eleições em Portugal. E acho que era essa questão que se o governo, é outra questão, governos devem ou não era a minha questão, era autorregulação, governos... questão. Acho que eu, pessoalmente, o que tenho visto nestes 5, 6 anos, a autorregulação em que os cidadãos se organizam, investigam, leem, partilham, avisam e todos juntos... E vão cuidando uns dos outros também, não é? Tem sido o mais eficaz. Já vimos o Facebook a voltar atrás, e estamos a falar do gigante que tem 1 bilhão de contas ativas, o Instagram a voltar atrás, a Google a voltar atrás, não porque os governos pressionaram, mas porque os seus clientes, /utilizadores, assim o obrigaram. E temos filmes sobre a Google, sobre o Facebook, portanto, isso também não é assim, não aparecem do nada. E, portanto, esta governação é um aspecto muito importante. Se os governos devem estar em pé de igualdade com os outros stakeholders ou não. E qual é a sua posição já agora também sobre isto?
A minha posição, porque isto é uma discussão que estamos a ter a nível mundial, é que deve haver um multi-stakeholderismo, que esta palavra não existe, não é? Mas é no sentido de que todos os stakeholders envolvidos devem estar e devem governar em pé de igualdade. Os stakeholders são, fundamentalmente, os governos, o setor privado, a sociedade civil, as comunidades técnica e académica e as organizações intergovernamentais. E todas elas têm um papel. Agora, se vêm os governos ditar que as coisas têm que ser assim, não sei quê, não sei quantos, isso não acompanham esse avanço e essa evolução da tecnologia, que é tão rápida, o que era certo esta manhã, já não é hoje no final do dia. E provavelmente é capaz de cortar uma outra coisa, que é precisamente a capacidade que estas novas tecnologias têm de pôr os cidadãos a um determinado nível de igualdade, não é? Exatamente. E pôr também o acesso à informação. Exatamente. Nem toda seja e os boa, cidadãos é verdade, sentem-se parte desta governação, que é algo que eles não se sentiram parte até agora. Ou seja, talvez essa o mais interatividade vai-se perder de alguma forma, não é? É onde os cidadãos se sentem que também têm uma palavra a dizer. Mas aqui é muito importante porque os governos têm a tentação imediata de regular. Se isso está mal, se isso aconteceu, então vamos regular. Ora, regulam, não cabe da internet, não é? Até porque é tudo feito de forma não estruturada, não é? Pois. É um pouco as conversas que nós temos, o que partilhamos é tudo feito de forma espontânea e não estruturada. Um bocadinho caótico, mas o caótico, enfim, é um caótico Uma das muito questões, por exemplo, que a este nível se discute muito relativamente às redes sociais é o direito ao esquecimento. Ou seja, que qualquer cidadão terá o direito a que aqueles conteúdos que foram publicados sobre si ou por si nas redes sociais e na internet não desaparece, não é? E que possam ser removidos. E isto reside numa preocupação que tem a ver com problemas que existiram na vida real das pessoas em resultado da utilização da internet e de redes sociais, mas é uma utopia, digamos, numa perspectiva tecnológica, porque e numa perspectiva da forma como a internet está concebida como uma ferramenta descentralizada. Porque nós vamos conseguir implementar o direito ao esquecimento em países desenvolvidos que aderirem a esse conceito, mas haverá sempre jurisdições no fóruns de não sei de onde que não seguem essa legislação, claro, onde podem estar servidores alojados. E por isso nunca devíamos ter tentado também os acordos de desarmamento? Não, a questão não é de vermos ou não, a questão é de nós termos a noção do que é possível ou não. Claro. E isso é possível numa sociedade desenvolvida se esses países subscreverem, e haverá sempre aqueles que não subscrevem a mesma coisa com os tratados de... Que acontece noutras questões, não é? Exato, direitos humanos. Muito reais, muito menos ligados ao mundo virtual, não é? E que têm que ser feitos sempre por negociação, como é óbvio. Claro. Já vamos regressar. As empresas usam cada vez mais as redes sociais para obter informações também sobre o perfil das pessoas quando pretendem, por exemplo, contratar. Estas plataformas revelam mais do que o simples currículo profissional. Miguel Luís, responsável de comunicação da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, vai contar-nos agora como é que esta tendência está a crescer. Usar as redes sociais online como ferramenta de recrutamento e seleção é cada vez mais comum. Hoje em dia há várias plataformas disponíveis e vários locais dentro dessas mesmas plataformas que servem a esse propósito do recrutamento e seleção, que é mais esse que estamos a falar. As mais-valias potenciais que daí decorrem é ferramentas profissionais que estão desenhadas para esse intuito. Basicamente é um currículo vitae virtual consultável pelos principais recrutadores nacionais. A informação que daí decorre é valiosa no sentido que acrescenta valor na medida em que as recomendações que estão inseridas são feitas por colegas e por profissionais com os quais nós já nos cruzamos na nossa vida profissional e, obviamente, essa informação é valiosa para os recrutadores. Além do investimento reduzido, há quem defenda que contém muito mais informação sobre os candidatos do que os currículum vitae. Conhecer melhor o potencial empregado, qual o seu percurso ou ainda recolher feedback de terceiros são outras das mais-valias. Quais são os interesses daquela pessoa? O que é que aquela pessoa gosta que pode, eventualmente, inserir-se bem na cultura da organização?
nesse sentido, eu julgo que todas as redes sociais vieram acrescentar informação e adicionar mais valias ao processo de recrutamento e seleção, que julgo que cada vez mais está a ficar mais transparente e melhor para as empresas que pretendem recrutar colaboradores mais adequados à sua cultura organizacional. Porque muitas vezes, olhando para o perfil, meramente para o perfil da pessoa, quando olhamos para um currículo vitae, a pessoa cumpre os requisitos todos, a pessoa é integrada numa organização e depois está completamente desajustada da cultura organizacional. E há aí uma disparidade, porque a pessoa funcionalmente estava perfeita, culturalmente estava desajustada. Hoje em dia o que se tenta é exatamente colmatar para que, no cômputo destas duas áreas, que são ambas importantes, a pessoa seja a mais ajustada para o posto de trabalho. Existem estimativas de que nos Estados Unidos 20% dos empregadores utilizam as redes sociais. Sabemos, hoje em dia, todos os colaboradores têm um papel importante na ativação de marca e na transmissão daquilo que são os valores de marca. Aí é já o passo seguinte, não propriamente no recrutamento e seleção, mas a nossa atividade diária, pessoal, e o impacto que ela tem na organização. Se depois o facto de nós fazermos qualquer coisa na nossa vida pessoal e a transmitirmos publicamente através das redes sociais, o impacto que ela pode ou não ter na nossa marca, na nossa organização. Assim, as redes sociais podem ser um grande aliado na busca por um emprego. No entanto, é essencial saber avaliar que tipo de conteúdo é partilhado e com quem é que se partilha, por forma a distinguir a vida pessoal da profissional. Ricardo, vou começar por si outra vez. É importante que nós tenhamos em atenção, quando criamos, digamos assim, o nosso eu virtual, ou a nossa imagem virtual, esta questão do emprego, do futuro do emprego. Até que ponto é que devemos estar conscientes de que realmente as empresas vão buscar ou vão procurar os nossos dados, pelo menos aqueles que estejam disponíveis, na altura de recrutarem? Eu diria que no médio, eu não estou a ver uma empresa nos tempos mais próximos e então mais à frente, uma empresa a não contratar, ou melhor, uma empresa a contratar sem de alguma forma perceber se aquela é a pessoa certa. No fundo, todos nós queremos a pessoa certa. E que dados é que as redes sociais nos podem dar sobre essa pessoa que não os dados que estão no nosso currículo? Porque aí acredito que a empresa ainda vai acreditar mais no currículo formal que a gente tenha do que naquilo que venha no LinkedIn. Projetos partilhados, textos escritos, a visão da vida é muito importante para um grande conjunto de empresas. Estamos a falar das skills profissionais, mas também do que é o outro lado do profissional enquanto pessoa. E isso não está num Europass, num currículo folha A4 com os cargos que realizou. Para muitas empresas é mais importante perceber quem é a pessoa, quais são as motivações, o que é que o move, se é uma pessoa desafiante, se é tímida, o que é que já fez, com quem é que já fez, mais do que aquele projeto. E com quem é que está ligado. E com quem é que está ligado. Portanto, não é apenas, e o caso do LinkedIn é um caso muito interessante, não é à toa que a rede está a ter tanta atenção dos investidores, porque nós escrevemos e dizemos o que somos em termos profissionais, o que somos enquanto pessoas, os hobbies que nós temos, podemos adicionar projetos e adicionar em cada projeto com quem é que trabalhamos naquele projeto. E a pessoa tem que validar, tem que dizer, sim, eu fiz este projeto com esta pessoa. Temos as recomendações que falávamos há pouco. E tudo isto dá um mix muito interessante para uma empresa que, no fundo, em 10 candidatos, tem mais informação que corrobora ou amplifica o conhecimento que tem daquele profissional. Um profissional, hoje em dia, no digital, é uma marca. O seu nome, o seu percurso é uma marca. Portanto, não deve ser visto senão como uma extensão realmente de uma carreira. E nós temos hoje aqui uma grande vantagem, que é, se até há pouco tempo nós estávamos dependentes de uma folha que enviávamos por e-mail e esperávamos que o Departamento de Recursos Humanos do outro lado visse aquela folha e pensasse, bom, nestas duas folhas A4, acho que sei quem ela é. De facto, hoje as empresas estão a conseguir perceber mais ajustadamente quem de facto aquela pessoa é. Agora, se nós não partilharmos nada, e se não estivermos no completo domínio destas ferramentas, é óbvio que vamos ficar para o fim da lista, porque ou não há informação, ou ela é tão deficitária que, face à concorrência, aos outros candidatos, pode não nos colocar numa pole position. Mas isso no futuro pode ser decisivo? Já é decisivo, atenção, já é completamente decisivo.
Portanto, podemos estar conscientes que as empresas para contratar já mas as próprias empresas veem os nossos perfis. Muitas delas pedem autorização, às vezes até mesmo ao nível da pré-entrevista, pedem autorização, e isto é de louvar, porque muitas tomam esse cuidado. Atenção que vamos procurar informação sobre si pública, claro, não vão violar termos e a privacidade da conta, mas muitas pedem autorização para avaliar e pedem as contas para ter um melhor conhecimento sobre a pessoa. Não estão a invadir, muitas delas não é com o intuito de descobrir se ele mentiu. É apenas para terem uma aproximação mais correta de que de facto é a pessoa, não tanto só e apenas o profissional. E devem pedir a autorização das pessoas ou pura e simplesmente aquilo que nós publicamos, que é público ou semi-público, quando é para um grupo só de pessoas, temos que nos convencer que já não precisa da nossa autorização? Nós tivemos os headhunters, não é? Que vinham ter com as pessoas sem elas estarem à espera e sem saberem sequer como é que eles sabiam que elas existiam. Estamos mais habituados a ver isso em relação aos jogadores de futebol, às posições mais específicas, não é? Aos mais executivos. Agora estamos a falar, isto pode chegar a qualquer trabalhador, a qualquer profissional, não é? Pois, mas agora estamos a ver isso numa forma mais massificada, não é? Portanto, a questão das ligações é muito importante, é seu entender? Eu creio que sim. Porque quando... As ligações que cada um de nós tem. Exatamente. Ou mostra. No LinkedIn. Sim. Eu vejo, pelo menos por mim, eu quando faço um clique a dizer te conecto, ou se peço a alguém para me conectar, é alguém com quem eu de facto gostaria de ter alguma conexão, que conheço, que vamos ter alguma coisa em conjunto, ou quem me pede, eu também tenho que ver ali alguma coisa. Se me pedem algo de uma pessoa de uma outra área que não tem nada a ver comigo e que eu percebo que é para outro tipo de contactos, obviamente que não aceito. E quando vejo muitas vezes os contactos de alguns colegas, amigos, de companheiros de trabalho, é muito interessante ver as ligações que eles têm. E um empregador pode muito bem ir depois perguntar a várias daquelas pessoas a quem a pessoa está ligada, perguntar o que é que essas pessoas acham da pessoa de quem eles estão a pensar de contactar. E por isso é que esta parte das conexões é tão importante. Há um aspecto que eu acho que nós vivemos numa sociedade que é a sociedade da informação, mas também a sociedade da influência. Há uma frase que às vezes se diz que é it's not what you know, but who you know. Ou seja, não é aquilo que tu sabes que interessa, mas quem tu conheces. Não é? Sempre andaram associados mesmo na história, não é? E as nossas ligações revelam isso. Revelam quem nós conhecemos. E quem nós conhecemos pode permitir a um potencial empregador chegar a determinada empresa, chegar a determinado decisor. Portanto, as nossas relações, seja no LinkedIn, em termos profissionais, seja no Facebook, em termos profissionais, podem-nos ajudar a chegar a um decisor numa empresa que é extremamente importante ou a um conhecimento para uma emergência num hospital, para ver que conheces lá alguém que possa mexer... E na vida real isso já não acontece? Claro que sim, mas por isso é que eu acho que não há a vida real e a vida online, quer dizer, são várias a vida online é mais um contexto da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida como pai, ou seja, de todos aqueles contextos onde eu vivo, é mais um. Ana? Só um pouco para terminar e sistematizar, estava a pensar no fundo, nós podemos pensar no indivíduo como tendo 3 componentes do capital, no fundo, o capital intelectual, que é aquilo que eu publico, por exemplo, no meu LinkedIn, no meu currículo, o meu capital social, as pessoas com quem eu partilho, mas o capital emocional, esse, por exemplo, o empregador pode ir procurar numa rede social como o Facebook, que mostra a parte emocional. Como é que eu sou. E no fundo, eu diria que, por exemplo, uma pessoa que passa o dia todo a manifestar emoções, acordei, estou muito bem disposto, estou a ver o pôr do sol e está tão lindo, vou para casa porque estou triste, pode mostrar aqui algo... Sim, ou pode mostrar alguma... Pode estar fechado. Pode estar fechado. A pessoa pode não conseguir entrar, por exemplo, no meu não entram. Pois, essa é outra perspectiva, que era, no fundo, está relacionado com a educação para as redes sociais. Se eu deixar essa informação aberta, as questões éticas, não é? A partir daquilo que eu partilho com o público, pressuponho que eu, até como investigador, posso analisar e essa informação, aquilo que eu não partilho, não,
a não ser com noutra perspectiva. E, portanto, a parte da educação para as redes sociais acaba por ser importante. Aquilo deve ser que é a forma como vai gerir a informação que publica. Vou gerir essa informação, porque com pode quem ser publica, em que condições publica. Não é? No fundo, as pessoas terem consciência do que é que partilham com toda a gente e do que é que... É sempre muito importante ter a noção que aquilo que colocamos na internet, mesmo que nós, as configurações de privacidade, achemos que estão bem definidas e que é privado, pode se tornar público. E se há alguma coisa... Pode sempre ser partilhado pelas outras redes, os amigos partilharem com outras redes. Por uma questão de precaução. Se eu publico penso publicar um registro qualquer, que eu acho que se isto se tornar público, isto vai ser uma chatice, é melhor não o fazer. E a esse nível... há sempre outras formas de partilhar, sem ser através das redes sociais, não é? Certo. Mas quando eu digo isto é num formato digital, porque a questão aqui o problema é o formato digital. Porque o formato digital é facilmente pesquisável, é facilmente replicável, é escalável, é clicar partilhar e aquilo cresce de uma maneira brutal. Portanto, tem características que os mídias tradicionais não tinham. A fotografia anteriormente eu tinha que mandar fazer cópias, quer dizer, não tinha a possibilidade de distribuir e aquilo ser visto por 1000 e não sei quantas pessoas num espaço de poucas horas. Isso é importante e ao nível da educação, porque, e ainda há uma semana atrás me chamaram a atenção de um site onde, de facto, no clima de crise que as pessoas vivem, e isto associado também a uma notícia de uma professora que se filmava numa escola e tudo mais, as pessoas às vezes procuram fazer dinheiro de uma forma muito fácil. E isso pode-lhes resolver um problema momentâneo de cariz económico e pode-lhes criar um problema brutal daí a 6 meses, daí a um mês ou daí a um ano. Mas a questão da educação para os novos médias é fundamental, não é? Aquilo eu acho que é privado, uma vez na internet, corre o risco de ser público para sempre, ou quase. A disciplina até já está criada. Na primária, os nossos filhos têm a célebre disciplina que é o estudo do meio. É só acrescentar entre parênteses digital e no meio dos exemplos ir semeando estes bons ensinamentos. Porque é que o meio não há de incluir também o meio digital quando e nós vimos numa das peças, já vale 80 minutos por dia. E não nos esqueçamos, com os telemóveis, os tablets e os wearables, a utilização móvel vai ampliar para horas. Claro. Portanto, nós estamos neste momento a média está em cerca de 80 vezes que nós contactamos com o nosso telemóvel, só com o telemóvel por dia. Se virmos isto num alargamento nos próximos 5 anos para um contacto quase constante, em que nós fazemos chamadas, consultamos páginas, partilhamos trabalhos, pensamentos, etc. Sim. Portanto, é mesmo preciso ter uma consciência. E com a ligação do mobile também, não é? Claro. Aos nossos eletrodomésticos, às outras máquinas que nós temos cada vez mais, às nossas casas, etc. Ainda vai aumentar muito, provavelmente. Ana, antes de partirmos para a próxima reportagem, eu gostava ainda de fechar aqui um dos aspectos que falámos aqui sobre a presença das empresas nas redes sociais, ou nos médias sociais, e queria perceber até que ponto é que este é um espaço que pode ser importante de investimento para todas as empresas, ou há algum tipo de empresas ou de marcas que provavelmente não devem estar devem estar no online, com um site, né, de uma forma mais tradicional, provavelmente, mas não devem estar nas redes sociais. Ou devem estar de outra forma? Pois, é que no fundo, quando nós falamos nas mídias sociais, estão aqui um grande conjunto de ferramentas. Claro. Pensamos nas redes sociais, os blogs, e, portanto, os websites tradicionais, eventualmente, para alguns tipos de produtos ou serviços que o target até são pessoas que não são tão ativas nas redes sociais, que pertencem a outra geração, poderá, enfim, este tipo de interação não trazer benefícios e, eventualmente, em algumas áreas mais tradicionais, ligadas, no fundo, à saúde... Há áreas um bocadinho sensíveis, não é? Para estar nas redes sociais ou não? Em que a partilha de informação pode ser negativa, porque partilha informação sobre um medicamento e eu não tenho informação técnica sobre esse aspecto e, portanto, a partilha de informação do consumidor pode causar ruído relativamente àquilo que é o produto original e, portanto, à partida podem existir algumas áreas mais sensíveis.
Noutras matérias, por exemplo, pensando nos produtos para crianças, está provado que as mães são as maiores leitoras de blogs relacionados com produtos, portanto, produtos e serviços ligados com a produtoras também. Leitoras e produtoras, precisamente. Portanto, associado também a cada social media, há aqui um perfil de utilizador diferente. Mas temos um caso interessante, e quando falamos que as marcas devem estar presentes no digital, basta ver a marca mais poderosa do mundo, que é a Apple, que não está presente nos mídias digitais. Agora, espera lá, se calhar está. Uma coisa é a marca estar oficiosa e oficialmente presente e comunica de si para os outros, ou seja, vamos imaginar, neste caso, a Apple criaria um Facebook oficial em que comunicava por ali, tal como tem o seu YouTube, em que coloca os vídeos. Mas não dialoga. Agora, isto não significa que a marca não esteja na mídia social. Está. Está a ver na perspectiva de ouvir. Está a ouvir o que é falado sobre ela, nos fóruns, nos Facebooks não oficiais, e a tomar isso em conta para melhorar os seus produtos. Não é uma presença ativa, não é só escrever os posts. E outros falem por eles. E pode passar sem a interatividade. E nos likes que se põem, por exemplo, eu gosto da Apple, e depois vê-se quantos meus amigos é que gostam da Apple. E, portanto, depois vejo que já faço parte daquele grande número de pessoas que puseram um like na Apple. Há grupos associados à marca, e, portanto, nas comunidades tribais. E esta influência também dos amigos. Se este meu amigo pôs um like nesta marca, então esta marca deve ser muito interessante. Eu vou também pôr, porque eu também quero pertencer a essa comunidade, essa tribo. Esta influência de marcas também é interessante. Não é obrigatório estarem, como é o exemplo da Apple, mas posso fazer um like na página da Apple. E algumas empresas optam mesmo por ter uma presença discreta, no sentido em que não querem ser elas a iniciar a conversação. Sim. Querem, no fundo, que as pessoas estabeleçam a sua relação em torno da paixão pelos produtos da marca. E falem dela. Sem eles precisarem estar presentes. Que em casos de crise, como dizia a Ana, depois então aí sim, porque estão a fazer uma monitorização atenta, 24 horas, e atenção, marcas globais são 24 horas, portanto não há cá pôr de sol, nascer de sol, porque há sempre um nascer de sol em todo lado. Em qualquer lado. Significa que isto leva à emergência de uma das áreas do marketing mais forte, que é o real time. Ou seja, as marcas não podem esperar que a campanha vá para a rua, veem a campanha na televisão, nos outdoors e na imprensa, recolhem passados uns meses qual foi e depois alguma coisa a acontecer. E depois alguma coisa... Depois estão a acontecer em simultâneo e a reação da marca também tem que ser constante e permanente, não é? Há cada vez mais empresas, marcas e produtos a apostar numa presença forte nas redes sociais, procurando a proximidade com os potenciais consumidores. Há vantagens para as empresas desta presença. Elas estão identificadas, mas depois será fácil obter resultados por esta via? O Sociedade Civil foi ouvir Ana Mendes, especialista na presença profissional nas redes sociais. Estar presente no online de forma estruturada e dinâmica é hoje fundamental para uma marca ou empresa de sucesso. Vejamos os pontos-chave a considerar. Primeiro, uma definição clara dos objetivos do projeto, contextualizados na estratégia de marketing da empresa. Segundo, analisar muito bem qual é o perfil do nosso segmento-alvo nas redes sociais. Ter a preocupação em conhecer muito bem os interesses, as preferências que vamos poder satisfazer nos vários canais. Analisar muito bem a concorrência. O que é que a concorrência está a fazer de positivo? Perceber em que redes sociais é que os nossos clientes e fãs estão efetivamente. E a partir daí desenhar toda uma estratégia. Estar online permite às empresas e marcas uma visibilidade muito maior a um custo mais reduzido, mas as vantagens não se ficam por aqui. Mas, em primeiro lugar, uma exposição fortíssima, a possibilidade de ter uma conversa bidirecional com os seus potenciais clientes ou já clientes efetivos, os fãs, os seguidores, e essa conversa pode ser muito rica, no sentido em que nós obtemos inputs da parte da nossa comunidade para uma série de coisas diferentes, desde desenvolvimento de produto, desde campanhas novas que possamos lançar com o apoio com os inputs da nossa comunidade e, portanto, são duas vantagens muito importantes. Ana Mendes, especialista em redes sociais, sublinha todas as mais-valias que as plataformas online podem trazer a um negócio. No entanto, afirma que isto só resulta se houver uma estratégia de marketing bem definida. É importante que as empresas estejam representadas, mas no contexto de uma estratégia. Percebermos qual é o objetivo do projeto da empresa, para quem é que eu me estou a dirigir, onde é que os meus fãs ou os meus potenciais clientes
que venham a surgir, em que redes sociais é que estão presentes. E a partir daí, então, construir uma estratégia concertada e ter a preocupação, então, de estarmos nesses canais onde estão os nossos potenciais clientes. E daí isso vai contribuir, obviamente, utilizando as palavras-chave certas, para uma boa visibilidade orgânica do nosso projeto. Contudo, aquilo que eu recomendo é que, em primeiro lugar, a empresa se concentre no desenvolvimento de um site poderoso, dinâmico, que se atualize com muita frequência e depois, então, disseminemos conteúdos para as redes sociais onde os nossos potenciais clientes estão, onde a nossa comunidade está, mas integrando todos esses touch points. Segundo Ana Mendes, 2012 foi o ano em que mais empresas aderiram às redes sociais. Já em 2013, espera-se que seja o ano de aperfeiçoar os conteúdos divulgados. Ana Buxado, quer acrescentar alguma informação a esta que ouvimos aqui na reportagem? No fundo, realçou que há uma série de benefícios para a empresa e criou aqui uma nova perspectiva. Ao nível, por exemplo, de um produto, há uma desmaterialização, o consumidor pode introduzir sugestões para a alteração dos produtos e dos serviços. Portanto, este processo de cocriação dá as suas sugestões. Ao nível do preço, tudo se tornou mais transparente, encontramos novas formas como leilões online. E o digital tem um grande impacto, efetivamente, na comunicação, porque trata-se de abriu aqui uma possibilidade a um custo mais baixo, em tempos de crise, isto é crucial, chegar a um target certo de consumidores escolhendo a rede social adequada e partilhar informação. Melhor as pessoas a quem se dirige rápida. e a quem dirige a informação. Precisamente, porque como cada rede tem o seu perfil e é possível, no fundo, enviar campanhas para um determinado alvo, no fundo, a utilização da rede social para as campanhas de comunicação torna-as mais eficientes nesta perspectiva de chegar exatamente a quem se pretende. O que muitas vezes a comunicação nos mídias, por exemplo, na televisão, pode não consegue, mas os objetivos também são diferentes, são criar alguma notoriedade, mas, portanto, aqui é um canal direcionado, personalizado para cada consumidor. Uhum. Aqui a tónica é posta muito ainda das redes sociais como um ajudante, vamos dizer assim, de uma forma simples, de um site mais institucional, website. Mas o que eu tenho lido muito é que esta discussão já se faz. Até que ponto é que o website ainda continua a ser importante? Até que ponto as redes sociais não vão superar o site como local para onde as pessoas se vão dirigir, onde as pessoas vão fazer os seus negócios, onde as pessoas se vão apresentar como profissionais, etc. Aquilo que está, de facto... Houve, e é interessante a peça foca isso, portanto, esta avalanche do avanço das marcas em 2011, 2012 e agora mais recentemente neste ano, está agora a cristalizar-se num melhor entendimento do que é o digital. E uma grande parte das marcas está a entender que, no caso específico das redes sociais, elas são plataformas de aluguer. Portanto, eu estou presente, mas eu não mando. Quem manda é o Facebook, quem manda é o Twitter, e aqueles dados... ou eu os guardo para mim, ou ficam no Facebook e ficam no Twitter. Portanto, curiosamente, o que está a haver, e as grandes empresas estão a investir muito, a Amazon, a Nike, a Google e médias empresas e até microempresas... Nas suas próprias plataformas. Próprias plataformas em que se depois aproveitam, no fundo, o diálogo e todos os dados que estão dos seus utilizadores nas suas páginas de Facebook e Twitter, integram esses dados para compreender melhor, para melhorar o produto, para baixar custo, para baixar os custos de contacto com os próprios clientes, mas não estão a confiar como faziam há 2 ou 3 anos, que era, bom, não precisamos do site, temos o Facebook, isto não custa nada, não temos que pagar servidores. Muito pelo contrário, estão cada vez mais a entender que aquele é um espaço, é uma camada de relação e de diálogo. Mas é, sobretudo, crítico ter uma boa plataforma de venda, uma boa plataforma em que a marca está presente e explica o que é que faz neste planeta, quais são os valores que a trazem. E controlar a sua própria informação e ter a posse dessa informação. O i5 praticamente hoje é inexistente. Se eu não quisesse ter tido um site, apostava tudo que queria comunicar com os jovens, apostava no i5. Não é? Neste momento tinha 0, porque entretanto surge a avalanche do Facebook. E é bom nós termos também isto presente em termos de marketing, não é? Que hoje estamos todos no Facebook, mas amanhã não sei se não estaremos noutro sítio qualquer. Portanto, fazer depender de uma ferramenta externa... Depende dos mercados também, não é? Se formos para a Ásia ou para outras zonas, há outras redes. Abdicar um bocadinho do nosso... do controle sobre a nossa relação com os nossos clientes, não é?
E também há empresas que têm criado comunidades fechadas, as comunidades de investigação online, nas quais a adesão não é voluntária, mas é feita por convite. Algumas empresas no setor aéreo dos brinquedos convidam alguns clientes para participar, fornecem informação sobre produtos e serviços, os consumidores dão algumas sugestões, são recompensados com isso, com produtos da empresa, e têm a vantagem de ser uma informação que é controlada e não é visível para a concorrência. Portanto, são as comunidades fechadas. É um pouco a resposta. A questão que eu ia levantar era a questão da informação, precisamente, que nós vamos acumulando e vamos vertendo para a internet, para o online, para a web, aliás, a questão da forma como se armazena toda essa informação e como é que essa informação vai ser disponibilizada é uma das questões que se levanta já, como se levanta também o valor cada vez mais que esta informação vai ter, ou seja, quem estiver de posse desta informação está de posse de um grande poder e está de posse de um grande valor no futuro. Estas questões estão a ser pensadas também, de perceber como é que elas vão ser, por um lado, reguladas, quem vai ter poder sobre esta informação e o que é que podemos esperar dela no futuro, não é? Eu gostava de vos ouvir sobre isso também. Cristina, quer começar? Essas questões, enfim, nós sempre fomos um pouco... sempre souberam um pouco a nossa história quem queria saber alguma coisa sobre nós. Agora, o que se sabe é que, em termos mediáticos, essa informação é logo posta logo nos mídia. O que eu acho é que se está a extrapolar um pouco esta questão de tudo ficar rastreado e de toda a informação ficar para sempre acumulada. É que é tanta informação de mais de 6 mil milhões de pessoas. É tanta informação que eu acho que nós só pensamos em nós e, portanto, vamos ficar a pensar, ai meu Deus, vão ficar com a minha informação para sempre e tal. Por exemplo, no meu caso, e no caso das pessoas com quem funciono, nós temos consciência do que é que devemos pôr no LinkedIn, no Facebook, quer dizer, aquilo pode qualquer pessoa ver quando quiser, daqui a 20 anos, amanhã, não tem lá nada que eu não mostrasse neste momento agora. Outras pessoas porão outras coisas que mais tarde se vão arrepender, e lá está a tal questão da formação que é tão importante nesta área, principalmente para as camadas mais vulneráveis, mas isso também está a ser pensado, também está a ser estudado e também está a ser acompanhado, e que penso que não será um problema tão grande como aquele que nós pensamos que será, porque quem quiser saber informação sobre nós vai sempre sabê-la, e não é por causa das redes sociais. Claro. Não sei se podemos dar para isto só em relação à informação de cada um de nós. O que eu estava aqui a falar é mais do que se chama hoje a Big Data, não é? E de haver, inclusive, empresas como a Google que estão a criar instalações próprias para poder, no fundo, expandir a sua memória e continuar a acumular e guardar informação. Como é óbvio, a minha informação pode ser insignificante, mas há informações de empresas, há informações de setores de Estado, etc., que também parte delas está online, e essa informação é informação muito valiosa, não é? A informação não estruturada não vale de coisa nenhuma. O que vale é trabalhá-la depois, não é? E transformar essa informação em algo de útil. E ela está lá. E, de facto, o grande investimento que está e vai continuar a ser feito é na capacidade de transformação e dessa informação em algo de útil. E isto é válido também para nós. Não vão ser utilizadas informações de uma forma que os cidadãos vão aceitar se isso não for útil, se realmente não haja uma vantagem para quem está deste lado. Mas isso também funciona para as marcas. Da mesma forma que há informação que vai ficando recolhida digitalmente e armazenada sobre nós, também as marcas se estão a deparar com esse problema. E isso traz uma consciência de facto, do papel da marca e do que ela quer fazer-se valer e do que ela, no fundo, quer oferecer para os seus consumidores no longo prazo. As marcas que estão aqui, pura e simplesmente, com o fito no lucro, puro e simples, terão a sua vida muito dificultada no médio e longo prazo, à medida que toda essa informação, essa história que vai sendo contada sobre a marca, se vai percebendo. E se vai percebendo que, de facto, está cá com o único objetivo, que é o lucro. Portanto, há aqui duas questões. Uma, a capacidade tecnológica vai ajudar a que muita da informação não estruturada se transforme em útil para nós. Temos um caso hoje que é o trânsito.
Muitas das aplicações hoje de trânsito, que amanhã estarão nos automóveis, vão nos dizer em tempo real o seu percurso costuma ser este, atenção que é um acidente, experimenta outra via, experimenta outro percurso. E nós não temos que dizer nada, estamos a falar da web preditiva, em que toda essa informação já criou um perfil nosso, único, e os sistemas, como o Google Now, já vão conseguindo dizer-nos e indicar-nos soluções úteis que nós valorizamos. Para o lado das empresas, também é um desafio perceber que tudo o que elas estão a fazer está a deixar um rastro e amanhã seremos nós os primeiros a cruzar essa informação e a validar se de facto é por aqui que eu quero consumir este produto com esta marca ou não. Essa consciência também é um ponto muito crítico no futuro das marcas. Só um pouco para acrescentar relativamente à informação que no fundo surge de forma não estruturada. Eu penso que o grande desafio é realmente o desenvolvimento de algoritmos e aplicações que façam a sua análise, porque essa informação não estruturada corresponde a texto, imagens, fotografias e no fundo aqui o desafio está em arranjar algoritmos que permitam organizá-la numa perspectiva de serem úteis para a utilização futura. A outra questão que se coloca com a Big Data é quem é que tem direito de acesso a essa informação, que utilização é que pode ser dada a essa informação e que direitos é que eu tenho de aceder e eliminar a informação que não me interessa que esteja nesses registros. E isto abre todo um debate no domínio em que está enquadrado ao nível já dos direitos humanos, nomeadamente ou quem tem acesso à informação, quando há agências governamentais que fazem acordos com essas grandes, ou forçam acordos com essas grandes empresas para terem exatamente acesso a esse tipo de dados. E isso podemos estar, se não houver a tal regulação que será importante haver neste contexto, podemos estar, de facto, nós próprios a dar os nossos dados para a criação de alguns Big Brothers em enquadramentos jurídicos que ainda não sabemos muito bem quais são e onde é que são válidos e quais são os nossos direitos relativamente à nossa informação cedida. Estamos quase no final. Vou aproveitar para reverem as vossas notas e se houver alguma coisa que achem que é importante também deixar, aos nossos espectadores deixarem. Mas partindo deste princípio, em relação, pelo menos acho que ao Tito e ao Ricardo já consegui perceber mais ou menos, se nós somos a nossa identidade virtual, aquilo que nós somos virtualmente é o que somos também na realidade. Pelo menos o Tito foi muito claro, não é? Acrescentamos mais uma coisa que é a nossa identidade digital, aquilo que é a nossa identidade real. Percebi que a ideia do Ricardo é um pouco que nós criamos uma identidade virtual muito com base naquilo que nós transmitimos sobre nós próprios e também, pois, muito com base, e aí não controlamos, aquilo que os outros referem sobre nós. É muito uma noção que tem, felizmente, crescido nos últimos 5 anos, sobretudo a noção de transmídia. A noção de que tudo conta, todos os bocadinhos contam para formar a história. Para formar todo. É óbvio que umas pessoas têm noção de uns bocadinhos, outras de outros, mas se alguém de facto conseguir ver aquilo tudo, percebe efetivamente que nós somos a soma de tudo aquilo. O que quer dizer que o nosso eu virtual pode aproximar-se muito aí do nosso eu real, se bem que há sempre o lado da privacidade, não é? Depois que uns explorarão mais nas redes sociais, nas plataformas digitais, do que outros, não é? Mas sobretudo conta, mesmo que uns partilhem mais, outros menos, conta todo esse conjunto, toda essa soma do que nós partilhamos e do que é referido, é essa soma das partes que, no fundo, nós temos que ter a consciência que é isso que nos define aos olhos de uma empresa, de um desconhecido, de um conhecido. Não podemos olhar só para o Facebook, ou só para o site, ou só para o blog. Temos cada vez mais que ter a consciência de que toda a nossa pegada digital, toda a informação que nós vamos deixando está a acumular e a contar a nossa história. O Facebook teve uma iniciativa aqui há um ano muito divertida, que era, as pessoas davam o seu login e ele criava um filme com os momentos mais populares da sua... Exatamente. E, uma espécie de revista do ano, não é? Uma revista do ano. É uma metáfora, mas diz um bocadinho de que, de facto, aqueles picos, aqueles momentos todos somados, nós temos que ter a consciência de que isso define-nos muito do que nós somos perante uma sociedade cada vez mais digital. Ana, gostava de saber a sua
opinião também. Eu partilho, no fundo, da percepção. E gostava só de acrescentar, olhando, por exemplo, para uns mídias sociais que se foram as redes virtuais, que tiveram, no fundo, o pico há 5 anos atrás, elas cresceram e talvez tenham diminuído a importância porque 1 hora da minha vida real numa rede social é 1 hora real. E uma hora numa rede virtual, eu estou a partilhar um momento de minha hora do real que eu estou a dedicar ao virtual. Portanto, a pensar na Second Life e outros mundos virtuais que surgiram. E quando estamos a atuar no virtual, não deixamos de ser reais, não é? Não deixamos de ser reais, é isso. E, portanto, também gostamos de partilhar e de acrescentar algo. Essa é, no fundo, a perspectiva que possa também ser útil. Alguns fazemos de forma mais organizada e planeada. No limite, não é um diretor de uma empresa, tem a diretora de marketing que vai criando o seu perfil no LinkedIn e no Facebook. Aí é a perspectiva máxima da gestão da marca pessoal. Uma presença profissional profissional, etc. De resto, exatamente, vamos partilhando e vamos também tomando as nossas decisões de partilhar algo mais privado com as pessoas que nos são mais próximas e algo para o público que pode estar disponível e poderá ser útil. Cristina, somos no virtual aquilo que somos no real ou na realidade? Somos sempre, não é? Mas acho que há aqui 3 mensagens que eu queria deixar de acordo com os estudos que nós temos e com os dados. Estes dados são de 2011, mas penso que demonstram ainda hoje a realidade. O ponto número 1 é que as redes sociais aprofundaram o papel social da internet e não levaram ao isolamento do indivíduo. Porque isto... tem-se muito dito que há uma associação muito grande de que redes sociais, as pessoas ficam muito isoladas, etc, etc. Muito pelo contrário. Depois há outro estudo que nos demonstra que 63% da população portuguesa considera importante para a democracia que as instituições governamentais tenham os seus próprios perfis no Facebook. E 65% também dos cidadãos portugueses consideram muito importante que as empresas e as marcas tenham os seus próprios perfis no Facebook. Portanto, de uma forma geral, a sociedade está a receber bem e a achar que é importante estar nos médias sociais. Tito? Eu gostava de acabar falando, hoje não falámos muito no indivíduo em si, na sua estrutura da família, e deixar uma mensagem que é nós mas também há muitas famílias em que os elementos estão distantes uns dos outros e usam as redes sociais sem dúvida, e que para se reverem e aproximarem, não é? Tios, avós, temos que ser pais, tios, avós, temos que ser família online e offline. Normalmente somos mais offline, mas os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos usam cada vez mais estas ferramentas. Mas o online também aproximou as famílias, muitas vezes, não aproximou? E é importante que as famílias sejam famílias online também, sobretudo aquelas que estão dispersas geograficamente. Mas um aspecto curioso é que eu às vezes vejo que aquelas que estão próximas geograficamente, às tantas não estão tão próximas quanto isso. E o acompanhamento dos nossos filhos também tem de ser feito através destas ferramentas e não há nenhum pai, nenhuma mãe que tenha 24 horas por dia para fazer esse acompanhamento que é cada vez ocupa um cada vez mais importante. Como eles usam as novas tecnologias, sim. E, portanto, os tios, os avós têm que ser família também na internet. Claro, e por isso é importante que aprendam a usar estas ferramentas. Mas também é importante que haja formação, não é? Com certeza esta parte da formação, pelo menos nas escolas, ainda não é dado grande ênfase, quer às novas tecnologias, quer às plataformas online, não é? Vai melhorando, eu sou otimista e acho que já estamos melhor do que estávamos há 10 anos atrás. Estaremos melhor daqui a uns anos também e por aí fora. Muito bem, vamos avançar. Este mês e no próximo há cursos e há workshops para fazer em Serralves. Vamos saber quais são as ofertas nas respostas dos parceiros. Helena Taveira é de Serralves, é responsável pelos cursos e pelos workshops da Fundação de Serralves e vem aqui falar-nos destes cursos que acontecem todos os anos, não é? Acontece todos os anos num programa alargado. Que começou já,
que já começou em janeiro. Sim, já começou em janeiro, mas nós dividimos o ano em trimestres. Sim. Portanto, estamos agora a começar. Outubro, novembro e dezembro. Exatamente. É o último. Exatamente. E o que é que vai acontecer nestes cursos? Vai acontecer... de outono e de inverno. Então, vão acontecer temas ligados às artes. Obviamente com aprendizagem, mas também com lazer, que é isso que se pretende. Vamos ter escrita, com, por exemplo, Mário Cláudio, um dos nossos orientadores de sucesso na Fundação. Temos o Gonçalo M. Tavares, com uma temática mais de reflexão e pensamento contemporâneo. Vamos ter o Richard Zimmler, que nos dá sempre um curso, são 4 sessões intensas de escrita criativa, para preparar as pessoas para escrever um romance, quem sabe da vida delas. E depois temos temáticas um bocadinho mais práticas, como a fotografia, como o restauro, portanto, fotografar com smartphones, fotografar dentro do museu, fotografar obras de arte. Temos restauro, conservação e restauro. E também temos viajar, planear uma viagem. Como é que pode planear uma viagem? Ensinar as pessoas a planearem uma viagem. E estes cursos são dirigidos a quem, Helena? Adultos, jovens adultos, séniores. Tem um público a partir dos 18 anos, é isso? Bastante alargado, sim. E são cursos de quanto tempo? Varia. Podem ser de uma manhã ou uma tarde, pode ser um dia inteiro, ou 4 sessões, 6 sessões, portanto pode ir até ao final de dezembro. Uns são maiores, outros são mais pequenos. Acontecem ao fim de semana ou fim não? de semana ou semana. Nós temos sessões, exatamente. Temos sessões ao fim de semana. Temos cursos, por exemplo, como o do Zimmler, que acontece à semana, Mário Cláudio. Mas que vão, de facto, são semanais. Uhum. Ou seja, alguns cursos têm que ser para pessoas que têm alguma disponibilidade de tempo. São sempre ao final, é pós-laboral. Então quer dizer que mesmo que esteja a trabalhar, pode frequentar claro, estes cursos. Claro, geralmente, quais são aqueles que são mais populares? São Mário Cláudio, Richard Zimmler, Gonçalo M. Tavares. Escrita criativa pensamento e escrita criativa. É aquilo que as pessoas mais procuram? Sim. Aliás, Mário Cláudio já está quase lotado e é só no final deste mês. Então. E já agora quando é que vai ser o do Mário Cláudio? 29 de outubro. Dia 29 de outubro. Uhum. E depois o Gonçalo M. Tavares vai lá estar no final de outubro, também 26 e 27, não é? Também. Richard Zimmler é em novembro. E o Richard Zimmler em novembro. As pessoas gostam, portanto, de escrever, de aprender a escrever. Gostam muito de escrever. Querem dar larga à sua imaginação, contar as suas histórias e aproveitam estes cursos e estes workshops para isso. Onde é que eles são dados? Onde é que eles acontecem? No museu. No museu sempre? Na própria biblioteca do museu ou numa sala disponível no museu, mas sim, tem sempre aquele enquadramento também artístico que é sempre inspirador. Pois, para quantas pessoas de cada vez? 15, 20. Não mais do que isso. Como é que as pessoas se inscrevem, se quiserem, nestes cursos? Podem se inscrever através do site da Fundação. Portanto, vão à Fundação de Serralves e procuram o quê em concreto? Logo na página inicial? Reflexão. Estamos a ver precisamente aqui na homepage, reflexão, cursos e workshops. Pronto. Vêem lá as datas. Podem comprar online, podem dirigir-se ao balcão da Fundação, ou então têm também um contacto direto do back-office que poderá... Se precisarem de alguma informação... E é fácil fazer a inscrição online? Muito fácil. Muito bem. E são muito caros estes cursos, estes workshops? Eles variam entre 40 euros a 60 euros, os de média duração são 160 euros, os amigos de Serralves têm desconto, portanto tem sempre atrativo. Têm estado sempre cheios? Muitos deles cheios. Muito bem. Então, vamos esperar que as pessoas se inscrevam e que vão dar larga à sua imaginação. Fotografar com smartphones parece-me que é uma coisa nova deste ano ou já tiveram ano passado? É nova. Nós tentamos atualizar e, portanto, temos tido vários pedidos, também damos, obviamente, ouvidos a esses pedidos e, portanto, vamos inclinando a nossa programação para aí. O de fotografar obras... fazer fotografia artística com smartphone já, não é? Muitas pessoas dentro do museu que não sabem como fotografar obras de arte com o smartphone e, portanto, juntamos as duas temáticas. Portanto, esta vai ser a novidade deste ano. Exatamente. E é o Filipe Braga que vai dar. O Filipe Braga é o nosso fotógrafo oficial em obras de arte. Muito bem. É em novembro. Muito obrigada. Espero que os cursos corram bem, quer para quem os vai dar, quer também para quem vai tentar aprender algumas coisas novas. Exatamente. Ou pelo menos tentar fazer evoluir a sua arte da escrita ou da fotografia ao longo destes 3 meses. E vamos ter mais notícias aqui em breve, com certeza, da Fundação de Serralves, com outras atividades que vocês têm sempre. Obrigada, Helena, por ter vindo à Sociedade Civil. Veja agora mais notícias dos parceiros do Sociedade Civil. Venha aí a agenda. O Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência assinala o fim do verão e dá as boas-vindas ao outono
com o programa Feiras no Botânico 2013. Os mercados organizados até 26 de outubro pretendem chamar a atenção para temas como a botânica, a biodiversidade e a sustentabilidade. Conheça a programação em mnhnc.ul.pt. Realiza-se de quinta a sábado o 8º Congresso da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação. Subordinado ao tema Comunicação Global, Cultural e Tecnologia, o evento decorre na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e pretende apresentar e refletir sobre as últimas tendências da investigação no setor. No próximo sábado, o Oceanário de Lisboa convida educadores e professores a conhecerem a programação para o novo ano letivo no Dia Aberto ao Professor. As novas propostas são dirigidas às escolas, desde o pré-escolar ao secundário. Um protocolo estabelecido entre a Parques de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu produzidos entre os séculos XV e XVII que pertenciam ao rei Dom Fernando II. Até 9 de novembro será possível visitar na Galeria Fernando de Azevedo, em Lisboa, a exposição fotográfica das arquiteturas populares do norte de Portugal à modernidade em Guimarães. A exposição é de entrada livre. Estamos a fechar o programa de hoje, dedicado a tentar perceber como é que trabalhamos a nossa identidade virtual e até que ponto ela se assemelha àquilo que nós somos na realidade. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. E antes de fecharmos e antes de eu dar também as minhas sugestões de leitura lá para casa, a Ana trazia também uma sugestão, não é? A propósito do tema de hoje e daquilo que conversamos, vamos ver no ecrã esse livro, de que nos vai falar. Que livro é, Ana? Trata-se de um livro editado este ano sobre os desafios da globalização, que tem um capítulo sobre os estudos de mercado, com uma secção exatamente como é que os mídias sociais também afetam os estudos de mercado que podem ser efetuados, quer pelas empresas, quer pelos investigadores. Portanto, este livro, Gestão e Estratégia, não é? Precisamente, portanto, tem o capítulo dos tais estudos de mercado e que aborda as questões de que realmente passamos de uma abordagem de perguntar, passamos dos questionários para o ouvir, de analisar a informação que é partilhada pelos utilizadores nas redes sociais e a forma como deve ser efetuada, as vantagens e as desvantagens. Mostra também alguns exemplos de como, alguns anos atrás, os mundos virtuais foram utilizados por hotéis em alternativa a criar protótipos reais e, portanto, a grande vantagem associada à redução dos custos. Fica então essa sugestão e agora outras 2 sugestões que têm pouco a ver com o tema de hoje, mas que são igualmente interessantes. Uma delas é um livro de José Jorge Letria sobre Urbano Tavares Rodrigues, o livro aberto de uma vida ímpar. E depois, um livro mais juvenil, Comer e Amar em Paris, uma história de amor com receitas, Elisabeth Bard.